pouco menos de uma semana, dois contrastes de Brasil. O primeiro foi essa bela notícia: Brasil alcança o melhor IDH da história, com índice muito alto do desenvolvimento humano. Chegou em 0,805 em 2024, considerado já um desenvolvimento muito alto. Aqui temos, nosso Guilherme Boulos, outras pessoas importantes. Algo interessante. E de repente me aparece também esta notícia aqui. Tesouro Direto volta a superar IPCA mais 8,5%. Que muita gente tem medo. Será que o Brasil vai quebrar? Então, de um lado, um Brasil se desenvolvendo bastante, IDH muito alto. Do outro lado, Tesouro IPCA pagando 8% ao ano. Que, caso não saibam, é uma das maiores taxas da história. A última vez que isso ocorreu foi na época do governo Dilma, na maior das crises. Então, IPCA muito alto, juros altos, assim, não é uma notícia tão boa assim para a economia. Então, a pergunta que fica é: por que essa grande contradição que a gente vê na economia? Parece que de um lado estamos se desenvolvendo, do outro estamos piorando. O que podemos tirar de conclusões? Primeiro, vamos começar com o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse IDH é uma estatística que nos ajuda a mensurar algumas das qualidades de vida dos seres humanos, como educação, renda e longevidade. Como podem ver, esse é o dado mais atual que a gente tem, que é até 2024, e a gente consegue ver nos últimos 12 anos o desenvolvimento do IDH do Brasil, que a gente tem aqui esse IDH-M aqui. Então, longevidade é o verdinho, como podem ver é o que talvez menos subiu, que ele vinha numa crescente de 0,8 até 0,850. A pandemia derrubou todos os indicadores, claramente, e depois voltamos a estabilizar e voltamos novamente ao 0,8. IDH da educação, o que mais teve um grande salto, de 0,6 em 2012, sendo bem ruim, chegando a 0,7,98, um grande salto de quase 0,1 pontos, que é bastante coisa. Também a renda teve um pequeno salto, não tanto, mas teve também 0,74, chegando em 0,760. Então aqui já começa talvez até um pouco contraintuitivo, que eu até gostaria que você comentasse o que você acha. Pela estatística do IDH, a gente vê a renda subindo um pouco, as qualidades, a educação subindo um pouco, a longevidade. Eu até entendo longevidade e renda subirem de forma relativa, vamos dizer assim. Educação já é alguma coisa que me pega um pouco, porque também, ao mesmo tempo, a gente sabe que o Brasil vive uma crise na educação, as pessoas estão cada vez ficando mais burras, então não sei como é essa metodologia para mensurar a qualidade da educação, mas da renda a gente pode ver que ela subiu em termos absolutos, não necessariamente em termos relativos por conta da inflação, porque a gente sabe que mesmo tendo uma inflação supostamente de 6% ao ano, 5%, no bolso mesmo, no dia a dia, a gente sente muito mais. Então, é uma renda relativa, A gente está ganhando mais em termos absolutos, mas na prática a gente sente que está ganhando menos. Então, é uma curiosidade. Quando eu vi esse IDH aqui, eu fiquei espantado como certas estatísticas nos parecem ser contraintuitivas. Só que junto a isso, recentemente veio a notícia do IPCA mais 8,5%. Vou explicar de uma maneira que qualquer um possa entender por que isso é preocupante. O Brasil, o governo brasileiro, precisa de dinheiro. Serve tanto para gastar dinheiro, para fazer seus programas, enfim. Uma das formas dele arrecadar dinheiro é emitindo títulos. Então ele vai falar o seguinte: olha, eu te prometo que eu vou pagar no futuro 8% mais inflação. Então você me empresta seu dinheiro hoje e no futuro eu te pago. Então ele emite títulos. E o IPCA é um tipo de título, e quando a gente vê IPCA mais 8%, quer dizer que ele está pagando a inflação, que é o IPCA, mais 8%. E isso, historicamente, é muita coisa. Veja só, quanto maior a rentabilidade do investimento, maior a promessa, quer dizer que é maior o risco, porque eu estou exigindo mais. Por exemplo, o maior credor do mundo, lá os Estados Unidos, não precisa exigir tanto retorno, porque ele é muito seguro, então as pessoas confiam. Agora, no Brasil, mais 8%, talvez os investidores estão desconfiando um pouco. E qual que seria uma das causas? Bom, possivelmente é o lado fiscal brasileiro, que eu sei que tem críticas na parte econômica, que isso na verdade não causa o tanto que as pessoas acham que causa de descontentamento, que o governo gastar não necessariamente é ruim, na verdade é bom. Ruim seria o governo não gastar e ficar em superávit. Isso é um debate econômico, mas eu vou deixar isso para a próxima, até falei em outros vídeos. O
que eu vou mostrar agora é provavelmente o que as pessoas sentem, o mercado sentem, principalmente o mercado financeiro sente muito, ou as notícias que a gente vê por aí. Então, neste gráfico aqui que eu peguei, você consegue ver muito bem o desempenho de superávit e déficit do governo brasileiro. Então, em azul, são as receitas líquidas desde 2019 até 2025. A gente vê essa crescente e despesas também, que a gente vê uma maior crescente principalmente. Então, o governo brasileiro tem essa característica de sempre estar em déficit, que é uma característica até mesmo dos países de todo o mundo. É uma característica da nova macroeconomia, dos países, dos governos, viverem em déficit. Os Estados Unidos faz isso, o Japão faz isso, basicamente todos os países fazem isso. Então, ela tem as críticas, mas vamos seguir. Com exceção de 2022, teve um superávit de 54 bilhões, mas o restante é déficit. Sendo que um dos maiores pontos desses déficits é o próprio juros da dívida, que, se eu não me engano, bateu 1 trilhão de custo do orçamento brasileiro. Então, muito desse dinheiro está indo também para pagar a dívida. Então, veja só que é um problema mesmo que a gente se encontra no Brasil. É risco fiscal, dívida, né? Qual que é a trajetória da dívida, se ela está boa ou está ruim, e aparentemente está ruim, e a Selic muito alta. Então a gente tem uma combinação talvez de aumento desse risco no Brasil. E ano de eleição também. Ano de eleição contribui para esse risco. Então por isso que o mercado talvez esteja exigindo uma recompensa maior. O que pode ser preocupante, mas também pode ser oportunidade, porque IPCA mais 8, sabendo aproveitar bem, porque se os juros caem, né, que é a tendência os juros cair, vou mostrar aqui, ó. No Boletim Focus, a gente consegue ver a expectativa do mercado. Como podem ver, a Selic, a expectativa é fechar 2026 em 14%. Depois, 2027 em 12%. Então, há uma expectativa no corte de juros. O que mudou um pouco o cenário é que antes a expectativa era um corte de 13,25%, por exemplo. E ele está subindo para 14%. Então, quer dizer, opa, não dá para cortar tanto assim os juros. Então, isso é um sinal ruim. Então, isso que temos que tomar cuidado e provavelmente foi isso que afetou o risco do mercado. Essa volatilidade, porque talvez a inflação não esteja tão controlada assim, porque também a gente vê que o IPCA era sugerido que ele fechasse em 5% em 2026, mas agora revisado está fechando em 5,33%. Essa é a expectativa, ou seja, aumentou-se a expectativa de inflação. Isso é um problema, por isso que os juros não pode cair tanto assim. Então isso que aumenta o risco Brasil. Então, quando a gente tem esse IPCA mais 8, que a gente consegue ver por aqui, ó, também, ó. Entrei no site do Tesouro aqui, ó, se eu clicar aqui, Tesouro IPCA+. Pego aqui, Tesouro IPCA+, 2032, olha só, bateu aqui quase, basicamente 8,5%. Então, quando o juro paga-se muito alto, esses juros aqui do título, o seu preço costuma cair. Veja só, então você compra o título baratinho, por R$2.000, por exemplo. Quando essa taxa cai, normalmente ela vai cair quando os juros começar a cair, quando o risco Brasil diminuir, quando a expectativa para o futuro melhora e o preço começa a subir. Então, agora ele está custando 2.900. Então, se você tivesse comprado nesse dia por 2.800, você já poderia vender, por exemplo, por 2.900. Então, é uma forma de você surfar o que a gente chama de marcação ao mercado. Você compra o título com uma taxa muito alta, por exemplo, 8,5, só que você vende ele quando a taxa diminuir. É uma relação inversa. Lembrando, a taxa está alta porque o risco aparentemente é alto, mas se as condições melhorarem no futuro, você será recompensado. Então você terá seu título valorizado e poderá vender ele. Então isso que a gente chama de marcação a mercado. Então o insight que eu quero trazer neste vídeo para você analisar como um economista até mesmo, é dois lados que a gente pode ver. O primeiro é o lado humano, que é o lado do IDH, que seria a gente olhar para as características de qualidade de vida, educação, longevidade e saúde. E do outro lado, o lado oposto, seria a parte mais econômica, o termômetro do governo, como o risco fiscal está alto e como eles se contradizem de certa forma, que é algo interessante. Lembrando que se você quer aprender essas análises econômicas, entender o que eu acabei de falar sobre títulos, macroeconomia, eu recomendo que você entre na Escola da Economia, que é a minha plataforma de economia, e tem aulas de economia de nível de graduação. Então, preço bem acessível, então só fazer a inscrição no primeiro link da descrição ou no comentário fixado, tá bom? Mas continuando, essa é uma das contradições que a gente vem presenciando na economia brasileira e é o que eu vejo, é algo que me interessa, mas ao mesmo tempo me pergunta, o que vai acontecer no futuro?
E também o que vai acontecer com esse ano de eleição? Será que o governo vai largar de vez e vai gastar mais dinheiro ainda? Será que essa política fiscal de gastos não é um problema? Ou é um problema, austeridade fiscal? São outros diversos temas que eu já abordei um pouco neste canal, mas que se você tem curiosidade, comenta aqui que eu posso fazer vídeos sobre isso, tá bom? Se inscreva nesse canal, me siga no Instagram para a gente bater 1000 seguidores. Faça uma pergunta lá, respondo todas. Veja o próximo vídeo aqui e te espero até a próxima.